Queridos amigos, uma boa noite a todos. Estamos iniciando um novo ciclo. Um ano se findou e outro está a despontar para todos nós. São ciclos que, em verdade, são também nossos ciclos, porque estamos sempre evoluindo. A evolução é a pauta, o progresso espiritual, porque fomos destinados a alcançarmos a perfeição. E quando a nossa irmã leu, agora há pouco, eu extraí um termo, um vocábulo de relatividade. Ela falou de relatividade. E cada um de nós vive numa relatividade. Até quando chegarmos à perfeição, ela será relativa. Pois absoluta é só o Pai que nos criou. Agora, essa relatividade tem várias gradações. Tem uns que vivem muito na matéria, na relatividade da matéria. Outros já abrem o seu campo mental, psíquico, espiritual para outras relatividades. Como, por exemplo, a relatividade cósmica. Estamos ligados ao universo. Estamos ligados aos reinos, porque a doutrina espírita nos traz o processo evolutivo, como princípios espirituais, desde o reino mineral até o reino nominal. Então, nossa ligação com a natureza, com os animais, com as plantas, com as flores exuberantes, é muito forte. Ficamos muito tomados por essa beleza, essa excelsitude da natureza, onde tudo foi criado pelo Pai. Quando Jesus nos diz, o reino de Deus está em vós, nós não temos ideia da dimensão disso. Porque se o reino de Deus está em nós temos essa plenitude muito maior do que a gente pensa, muito maior do que a gente imagina. Se Deus cria, vamos lembrar a trindade clássica, né? Deus, Espírito e Matéria. Deus está sempre criando. Então tudo está em nós. Por mais que sejamos ainda tão pequenos, tão limitados. Quando o grande pesquisador da alma humana, que eu considero, Dr. Carl Gustav Jung, fala do inconsciente coletivo, como é que nós vamos abraçar um coletivo humanitário dentro de nós? Ora, se Deus cria tudo, Deus criou um coletivo. As experiências, as linhagens, que em verdade estão ligadas a nós. Aquele irmão que mora lá do outro lado do planeta tem uma ligação conosco. Por isso somos irmãos. E quando eu vejo as guerras chamadas fratricidas, de irmão destruindo irmão, essas criaturas não têm ainda alcance de entender essa irmandade, essa fraternidade. Não tem. Há ali uma profunda ignorância espiritual. E como sempre digo, quando aniquilamos uma existência, estamos aniquilando, entre aspas, Deus. Porque se o reino de Deus está em nós, ele está em quaisquer criaturas. Do mais cruel, do mais hediondo, do mais brutal, do mais primevo, aos mais qualificados. Claro, mais uma vez, isso nos remonta a quê? A relatividade. Então, quando já começamos a nos conectar com a essência, com Deus em nós,
cujo grande veiculador foi Jesus, nosso mestre interior. Seria o inconsciente angelical, um termo mais rebuscado? Sim. E o inconsciente essencial é o Pai, que todos nós temos. Por isso, cada um vive numa relatividade, que temos que respeitar, é claro, dentro do processo evolutivo. Então, como disse no início, estamos iniciando um novo ciclo, um novo ano, embora saibamos, dentro dessas discrepâncias atuais, guerras, ódios, revoltas, nós temos um importantíssimo papel, que também não temos noção da amplitude, da grandiosidade, que é a oração. Energia eletromagnética que sai de nossas mentes para chegar aonde nós desejamos orarmos por todos os que ainda estão perdidos, desorientados, as trevas repletas de irmãos em desalinho, em sofrimento. Então, queridos irmãos, que essa seja a grande meta deste ano, a prece verdadeira, porque extraímos da fonte suprema, que é o Deus interno, as energias para que elas possam crescer, se agigantar, se unirem a outras energias do mesmo padrão, e aí tocar algumas almas, como Cristo tocou. Quando Cristo trouxe o amor, ele sabia perfeitamente bem que nós temos este amor dentro de nós, dentro das relatividades. Uns mais, outros menos. Que amor é este? O amor paixão, o amor amizade, o amor caridade, ou o amor ainda um pouco distante de nós, que é o amor incondicional. Porque fica difícil entendermos esse amor incondicional. Como amar um querido João, uma querida Maria, e amar o mais primevo das criaturas, embrutecidos, endurecidos. Mas Cristo os amava, por compreender o grau evolutivo que nós ainda não compreendemos. Tal a nossa condição espiritual ainda um tanto acanhada. Basta dizer que nós nos sentimos magoados com a mínima advertência, que não são as suaves. Porque as suaves advertências são as do Cristo. As suaves advertências vêm de uma austeridade, uma autoridade moral incomparável, mas não agressivas. Isso me faz lembrar uma passagem que todos conhecem, daquela barca lindíssima, aonde repentinamente os apóstolos se viram tomados por uma tempestade marítima, chamada de Procela, e o Cristo calmamente dormia. E quando despertou, o que ele falou com austeridade foi uma suave advertência: ó homens de pouca fé. Mas a representatividade dessa passagem é interessante. Porque o que são as tempestades, simbolicamente falando? São as nossas tempestades mentais, nossos desvios, nossas incongruências. E os apóstolos ali temeram. O medo, a insegurança, a falta de fé, que ainda eles não os tinham. E o que é o Cristo dormindo? É o Jesus que ainda dorme em nós.
Guardemos isto. Estamos aqui para que esse Cristo desperte, que faça de nós seus tarefeiros, os trabalhadores da última hora, porque podem ter certeza, não estamos aqui à toa, não estamos aqui numa casa espírita. E hoje, comentando com uma pessoa, sem haver nenhum tom de crítica, estava mostrando a diferença da doutrina espírita para, por exemplo, o Torá dos judeus, as lições de Maomé foram trazidas por homens. Maomé apenas se declarou a sua mãe. Era um médium para trazer os conceitos do Islã. O Torá, a mesma coisa. Estão até hoje esperando o Messias, quando o Messias já veio entre nós. No entanto, a doutrina espírita minuciosamente foi trabalhada com inúmeros médiuns, e ali o grande, o proficiente Allan Kardec, cientista, pesquisador, filósofo, o que ele fez? Um trabalho puramente científico. Ele juntou todas as informações de vários, inúmeros médiuns, ali analisou, ali comparou, e ali chegou a uma conclusão, e daí ele codificou a doutrina. Então está a grande veracidade, o Consolador prometido por Jesus. Eu rogarei ao Pai, e Ele lhes enviará outro Consolador, que irá relembrar minhas lições, mas vai trazer outras, como a doutrina espírita sempre atualizada nos traz. Então, quando falamos de suaves advertências, são as advertências de um mestre interior, porque o Cristo está em nós. Não vamos esquecer o que Jesus nos falou. Eu e o Pai somos um. Tal a proximidade do Cristo com o Pai. Qual foi outro espírito que teve essa autoridade de dizer isto? Eu e o Pai somos um. Ora, se o Pai está em nós, obviamente que o Cristo está em nós. Seria o mestre angelical, muito próximo dessa mestria absoluta que é o Pai. E eu queria começar o ano com algo assim bem poético, bem gostoso, bem suave, tocar nossos corações. Eu não posso deixar de recorrer à minha querida Amélia Rodrigues. É um capítulo do seu livro A Flores no Caminho, Suaves Advertências, esta romancista de Jesus. E claro, seu português, às vezes muito erudito, faz com que a gente procure muitas vezes o dicionário, ela como Joana de Ângeles, Viana de Carvalho, Emmanuel. Ele nos obriga a estudar, nos obriga a ir ao dicionário, palavras consideradas ultrapassadas, não. Agora, a certeza, a convicção dessa criatura maravilhosa nos faz crer que ela esteve lá, junto ao Cristo. Quando a gente lê toda a sua obra maravilhosa, diversos livros psicografados pelo querido Divaldo Franco, a gente não tem como negar que esta criatura, este espírito, esta mulher valorosa, brilhante, esteve com Cristo. E ela começa dizendo neste capítulo, porque o Cristo, ele procurava para as suas prédicas, ele procurava locais maravilhosos, lindos, como o Mar da Galileia, como Cafarnaum, as montanhas, Esdrelon, lugar muito lindo, da velha Israel.
aqui, o mar imenso, emoldurado pelas áridas montanhas do lado oposto a Cafarnaum e pelas colinas recobertas de erva verdejante por onde escorrem os filetes d'água das chuvas que fertilizam o chão, refletindo assim o azul infinitamente transparente. Que coisa linda isso! Quando a gente lê isso, a gente imagina na nossa tela mental este cenário, esta paisagem, uma paisagem tranquilizadora. Por mais que ferviam as emoções da velha Israel, a natureza se opunha, nos trazendo esta coisa muito bonita, magnífica. E aqueles dias, a música da esperança revela a grandeza da paz aos homens tumultuados e infelizes. Como hoje também tudo se repete. Esse tempo não está muito distante de nós hoje. Nós assim imaginamos, pela nossa pequenez, porque somos seres que ainda nos rastejamos. Por isso estamos fincados à terra, não volitamos nem levitamos. E tempo e espaço, como diz o querido Einstein, o físico e matemático, são relativos. Mais uma vez a relatividade. E quando ela nos diz a música da esperança revela a grandeza da paz. Quando falamos de esperança, é um grande pilar. Porque quando temos esperança, quando temos certeza, daí o nome esperança significa esperar. Claro que aliado a isso está a fé. Fé e esperança. São dois termos da mesma realidade. Esperamos com certeza, aquela fé robusta. E ela diz aqui a grandeza da paz que não pode estar dissociada disso. Porque quando falamos de paz, lembramos o que Laodicea nos disse, que a paz está em nós, como a esperança também está, como a fé também está, como Deus também está. Tudo está em nós. Agora, estamos na nossa relatividade. E lembremos-nos que o termo paciência nos remete a uma bem-aventurança lindíssima. Bem-aventurados aqueles pacíficos que serão chamados filhos de Deus. Quem são os pacíficos? São os que têm paz. Quando desmembramos a palavra paciência, paz, ciência. Ciência da paz. Então temos que ter paciência aliada à esperança e à fé? Sim. Forma-se uma tríplice aliança, onde um interage com o outro. Quanto mais esperança, mais paciência. E quanto mais esperança e mais paciência, mais fé. E quanto mais a fé é robusta e quebrantável, mais esperança vamos ter. Mesmo frente às nossas dores físicas, às doenças, enfermidades, complexidades da vida atual, vamos nos engrandecer. Porque sabemos que tudo passa. Como Maria mandou informar ao Chico, tudo passará. Tudo é efêmero, tudo é temporário. Nós fomos criados para a glória. Ou duvidamos disso? Claro que não. Então a gente se atém muito às questiúnculas, às coisas pequenas, às coisas transitórias, como se aquilo fosse o fim do mundo. Aos que os outros dizem, falam, e nós esquecemos
Murmuravam uns, admirados ante a audácia daquele pregador, Jesus, considerado audacioso. Outros se emocionavam, eram tocados pelo verbo de Jesus, pelo amor que ele exalava de suas palavras, tocando o amor que nós temos dentro de nós, num acasalamento perfeito. Muitos se emocionavam diante daquela figura, daqueles contornos tão doces, daqueles cabelos tidos como encaracolados ao sabor do vento, dos seus lábios finos, dos seus olhos penetrantes. Muitos se emocionavam. E alguns se surpreendiam diante dos seus feitos. E a nossa querida Amélia aqui coloca algo muito importante. A palavra de Jesus, meus irmãos, penetra e rasga os véus da ignorância, dividindo os tempos da criatura, antes dele e depois dele. Não há como ser o mesmo quando apuramos nossas audições. Hoje ele não está presente fisicamente, mas o que ele nos deixou? O seu evangelho, as bem-aventuranças, os encontros que ele tinha com o Pai nas suas meditações profundas, o som do verbo, a importância do som dentro da sua frequência. Este som do verbo crístico produzia e produz uma branda luz interior que vai crescendo de intensidade e, o mais importante, jamais se apagará. É infinito. Porque Jesus fala pelo Pai. Eu e o Pai somos um. Fala por Ele. É inapagável. Aquela frequência doce, maviosa, penetrante, como uma linda orquestra de alaúdes. E ali foram realizados, na região da agradável e fresca Cafarnaum, como disse, os mais numerosos chamados de milagres. Nós sabemos que milagre não existe. O próprio dicionário nos diz que milagre é um feito ou ocorrência que contraria as leis da natureza. Ora, irmãos, quem criou a natureza? O Pai. Então, se contraria as leis da natureza, contraria as leis do Pai. Por isso, o milagre não existe. O que existe é o desconhecimento que vamos alcançando no desenvolvimento intelectual. Por isso a importância de estudarmos. Quando a casa espírita abre suas portas para o estudo sistematizado, para que todos venham beber desta fonte inapagável. E claro, aliado a isso, a moral, a mudança do ser humano em seus mínimos aspectos. Então diz aqui a nossa querida Amélia, que nessa região fresca e agradável, esses milagres que, não obstante produzirem choques, não lograram convencer a todos. Claro, volto a repetir o que disse no início, porque cada um está na sua relatividade. Não podemos querer de um irmão que não está na nossa relatividade que ele esteja conosco. Por isso, o respeito que temos que ter a todo ser, a todo, porque todos somos filhos do mesmo Pai. Isso suscitou a ideia desse coletivo, que trazemos nas fímbrias mais íntimas
nossos graus de experiência da nossa coletividade. Porque quando falamos de coletivo, não é só o coletivo externo, é o nosso coletivo. Quantas vezes encarnamos? Quantas vezes aprendemos? Vocês têm ideia da absorção que compõe o nosso lastro espiritual em todas as dimensões que já tivemos? Nós já encarnamos muitas vezes, já desencarnamos muitas vezes. Já fomos à pátria espiritual também muitas vezes. Já estivemos nas regiões umbralinas muitas vezes. Já tivemos ao lado de grandes mentores muitas vezes. Vejam que beleza isso. Somos gigantescos. Agora, alguns ainda não despertaram. Ó Paulo! Desperta, tu que dormes. Levanta-te entre os mortos que Jesus te esclarecerá. Muitos ainda estão dormindo, como Jesus nos trouxe simbolicamente aquele momento que ele dormia na barca. E os apóstolos apavorados, inseguros, medrosos. Ó homens de pouca fé. Fé, esperança e paciência. Porque todo temporal passa. Toda dificuldade passa, toda dor passa, bendita dor, para que a gente desperte, como diz Leon Denis, porque a dor educa, a dor nos aperfeiçoa e a dor nos sensibiliza. Sempre tem sido assim. Os homens desejam ver, querem ver para crer, como Tomé, na expectativa de que não aconteçam os fenômenos chamados transcendentais, sobrenaturais. E quando eles ocorrem, eles se atormentam pela dúvida, pela insegurança. Olhem aqui o tormento, a tempestade. Os apóstolos naquela barca estavam atormentados pela dúvida. Iremos desencarnar? E o mestre está ali dormindo, porque Jesus ainda dormia dentro deles. Deseja-se o pão, assim são as criaturas. E após nutrir-se, rejeitam, empanturrados. Quer-se a luz, e após clarear-se, breves clareamentos desconsideram-na, porque se enseguecem diante de tanta luz. Procura-se a verdade, e desde que ela opõe-se à ilusão, detestam-na. Isso tem uma profundidade muito grande. Jesus foi muito claro: conhecereis a verdade, ela vos fará livres. Que verdade é esta? Ainda não temos alcance, estatura espiritual para a verdade absoluta. Lá chegaremos. O que nos cabe é ampliarmos a nossa mente, porque isto é um exercício, para nos encontrarmos a nossa verdade. Quem eu sou, ou diria, aonde eu estou, quem eu estou, como é que eu estou. Porque eu sou, é o máximo, é a perfeição relativa, porque eu já sou. Então eu digo sempre, eu não sou invejoso, eu estou invejoso, eu não sou magoado, eu estou magoado. Então isso tudo é trânsito. Agora a gente precisa entender essa verdade que está em nós, porque ela se opõe à ilusão. Nós somos feitos de ilusões. Oh, meu Deus! Nos iludimos tanto. Nos falta ainda a certeza que não é ilusória. E a grande ilusão
que é um apanágio de todos nós, podem estar certos, é o apego. O apego é uma ilusão, porque nada nos pertence, nem nós nos pertencemos, pertencemos ao Pai que nos criou, mas nos apegamos tanto à matéria, à família, aos entes queridos, aos amigos, nos apegamos às nossas crenças tidas como insubstituíveis. Meu Deus, como ainda estamos nesse terreno da ignorância, porque ignoramos essa profunda lei que ainda nos falta. E aí a nossa querida irmã diz que é uma imaturidade demorada. Ainda somos criaturas inacabadas, estamos em construção, somos imaturos, infantis ainda, porque estamos atrelados a essas ilusões, fugindo da verdade que nos cabe ver, olhar, com mais critério, com mais sensibilidade, e dizer: ó Deus, obrigado por me mostrar a minha realidade, obrigado, Jesus, para mostrar quem verdadeiramente não sou, mas em que patamar eu estou e que preciso mudar. Então essa maturidade humana, através dos séculos, estarrece o pensador e os estudiosos do comportamento da criatura. A evidência para quem não deseja crer, porque muitos não querem crer. Vamos lembrar de Tomé. Ele precisou palpar as chagas do Cristo. Bem-aventurados os que não viram e creram. E poderíamos dizer: bem-aventurados aqueles que nem precisam crer, porque já sabem. Então a evidência para quem não deseja crer, nada comprova. Por mais que se mostre. Não foi assim na época de Kardec, nos primórdios? Os efeitos físicos, as mesas girantes, e muitos atribuíam a milagres não comprovados ou prestidigitadores, efeitos de ilusão. Antes, pelo contrário, a evidência desagrada e magoa, porque fere os princípios egóicos da criatura, do estado orgulhoso de ser. E aí então arma a criatura o observador de irritação e agressividade, porque ele vai se ver vencido, mas não convencido. Ainda são os piores os cegos que não querem ver. É o livre-arbítrio, não querem ver. Por que ver? Desprezado pelo despeito dos seus, em Nazaré, jamais Jesus tornará aquela cidade que lhe agrata e amarga o coração. Ele desceu pelos longos caminhos serpenteantes entre as montanhas, atravessou o verde vale do Esdrelon e fixou-se na bucólica região do mar, ao lado de gente simples, aquelas gentes que não eram habituadas às tricas farisaicas, às maledicências, pessoas mais simples, mais puras, amantes da ternura, amantes do trabalho. Todos sensibilizavam Jesus. Poucas vezes o mestre admoestou aqueles galileus pobres e honrados. E como não poderia deixar de ser, sua mensagem era um poema de amor. Por isso ele é considerado o cancioneiro do amor. Sai de seus lábios uma canção de amor, que ele, Jesus, tangia no alaúde dos sentimentos, mais puros, mais delicados, com as metáforas da gentileza e o ritmo da misericórdia.
misericórdia, que vem lá do latim miserere, que quer dizer compaixão, cordis, que quer dizer coração. O misericordioso é aquele que tem compaixão e sofre junto com o outro. A misericórdia. Ante a impossibilidade de ser compreendido em toda a sua grandeza, o que fez Jesus? Vestiu-se com o verbo das parábolas, que hoje a gente já está começando a compreender, a decifrar. Jesus falou parabolicamente, porque as criaturas ainda não tinham capacidade de entendê-lo. Outro dia eu peguei uma foto lindíssima de Jesus dizendo: eu estou te olhando até que tu me entendas. Jesus continua a nos olhar, até que a gente possa entendê-lo. E que fez ele? Doou as parábolas ao futuro, confiando na chegada do dia triunfal, quando todos penetrariam no reino, olhem só, da paz interior. Não se equivocou o mestre. Para colimar, ou seja, mirar, visar o objetivo do seu ministério, o que ele fazia? Advertia docemente, suaves advertências. Da colina onde o leque de luz das bem-aventuranças continuava aberto, indimensional. Outra dimensão. Isso me lembra Gandhi, grande pacifista indiano, que disse a todos nós que se um dia toda a literatura mundial fosse extinta e só sobrassem as bem-aventuranças, nada estaria perdido. É algo que temos que ler e reler para compreender nas entrelinhas. E a lei de amor, que foi extraída do equilíbrio cósmico, elaborada pelo Pai e íncita em a natureza. Hoje se fala muito da ecologia profunda, enquanto muitos estão aí devastando, destruindo a natureza. Os ecologistas, partidários da ecologia profunda, nos mostram a nossa relação com a natureza. Aliás, somos frutos da natureza. Deveria ser um rumo por onde todos seguiriam regendo suas vidas. A alma da vida permaneceria condutora dos sentimentos e ideais. Qual é o grande condutor de nossas existências? É o amor. Deus é amor, como disse João. Deus é o próprio amor, é o amor que sustenta a vida, é o amor que sustenta as estrelas, as galáxias, os sóis, os planetas, os satélites. Todavia, quando se sabia a respeito do amor, o amor ainda em faixas bem atrasadas, isso constituía apenas uma permuta de interesses. Estou te amando para você me amar? Não. Eu tenho que amar simplesmente por amar. E não exigir do próximo um amor que, repentinamente, o outro não tem condições de me fornecer. Então, era uma permuta de interesses e de paixões imediatistas. Sua palavra, suas advertências, reverteu a ordem ancestral como uma sinfonia, cuja musicalidade arrebatadora exige concentração e segurança para ser vivida. Era um violar dos antigos interesses, para que o importante seja o próximo. A caridade. Sair de nossas clausuras para olhar o próximo. Por que será que a terceira revelação traz no seu lábaro, na sua bandeira, a caridade? Porque sem ela não há salvação. Temos que sair
conceitos, nos nossos preconceitos, na nossa ignorância, na nossa incredulidade, dos nossos fanatismos. É assim, está acabado, tudo está mudando. A visão é diferenciada. Olhar o próximo. O ideal, torne-se o irmão. Então não foi diversa a sua conduta. Ele amou, meus irmãos, até o sacrifício total da própria vida. Ele veio com esta missão. Sob as exulcerações mais cruéis que se deixou sofrer. Sofreu por nós. Estava no corpo. Não obstante, fazia-se necessário concluir as diretrizes básicas de nos trazer tudo o que ele nos trouxe e que mudou, de certa forma, a humanidade. Claro que muitos ainda não seguem, ainda duvidam desta excelsitude que é o Cristo. Então, no sopé do monte estava Cafarnaum, beijada pelas águas, ora tranquilas do mar. E aqui Cristo, nas suas suaves advertências, disse, e nos diz, porque são palavras que ecoam pelo universo e pela infinitude. Cuidado quando vos louvarem os homens, porque assim agiram também em relação aos falsos profetas. O elogio. Nossa irmã leu isso no início. Também captei. O louvor. Assim faziam também com os falsos profetas. Temos que ter a capacidade de raciocinar. Temos que ter a capacidade de analisar. Sempre a mentira abonará a hipocrisia e a bajulação adornará o engodo. A hipocrisia sendo abonada pela mentira e o engodo sendo adornado pela bajulação. Nós sabemos muito bem que esse é um grande escolho para nós espíritas em evolução, e tomemos cuidado com a vaidade. Nos sentirmos tão importantes quando não somos ainda. Os que sintonizam na mesma faixa da mesquinhez reconhecem-se e apoiam-se. Quando o homem, na vivência dos ideais de enobrecimento, não é compreendido, inclusive pelos que participam dos labores na mesma grei. Isso acontece? Não se deve entristecer, antes alegrar-se, porque ainda é escasso o terreno para a autenticidade, para o valor moral enobrecido, para a autodoação. Como é difícil sermos autênticos. Por isso estamos sempre nos adaptando para fluir vantagens. Muitas vezes sendo hipócritas. Porque autenticidade não significa invasão, agressividade, violência. Não. A autenticidade está ligada à austeridade, à certeza. Como Cristo, com palavras doces, melífluas. Os pecadores amam e doam aos pecadores. Emprestam a fim de receberem outro tanto. Assim é a humanidade. Ajudam-se, pensando em manter-se e sobreviver nos dédalos sombrios ou brilhantes. Dédalos são labirintos que os acolhem, aturdidos, complicados. O Filho da Luz, vamos lembrar o que ele nos disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo.
filho dessa luz. É desvestido de trajes complexos, desataviado, sem adornos. Ele é real, sem subterfúgios, entre todos e não igual a eles. Todavia, faz-se necessário cuidado para não ser confundido, nem confundir-se a si próprio. Ele, mais uma vez, trouxe uma suave advertência. Pode um cego, porventura, guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? Certamente, só alguém que vê tem condições de conduzir outro. Assim somos nós. Ter uma visão mais apurada, mais delineada, mais sublimada para poder conduzir outros que virão a reboque, aqueles na retaguarda. Não foi a grande lição de Jesus? Trazer aquele povo que o seguia dentro da sua visão majestosa, não enseguecida, para conduzir, e nós temos essa missão, de conduzirmos outros com a palavra, com carinho, com aperto de mão, com a caridade, porque esses ainda não enxergam, esses ainda não sabem discernir. A verdade é clara, queridos irmãos. No entanto, aparece muitas vezes de uma forma discreta, ressuma das fórmulas e dos ritos, a incêndio dos valores morais aonde foi arrojada. A orientação é sábia e prossegue o mestre. O discípulo não é mais do que seu mestre. Cada um numa hierarquia. Mas todo discípulo, quando for bem instruído, será como seu mestre. Que coisa linda isto! Jesus nos apontando para a mestria. Seremos um dia mestres quando sejamos bem instruídos no conhecimento e na moral. Por enquanto, não somos mais do que o mestre, que é um espírito puro, sabemos. Naturalmente que o aprendizado prepara. O aprendizado prepara. Nós estamos aqui aprendendo, mas só a experiência da sabedoria. Não adianta só aprendermos, temos que colocar tudo isso em prática. Nas mínimas coisas, nas pequeninas coisas. É o grão de mostarda que está em nós, o reino de Deus que ainda está tão minúsculo, que precisa ser adubado, regado, para se tornar uma frondosa árvore, onde as aves que simbolizam a liberdade venham aninhar-se. A experiência, a prática, colocar em prática o que estamos aqui aprendendo. Pois há falsos mestres e fatos discípulos, vaidosos discípulos. O melhor ensino faz-se pelo conhecimento e mediante a vivência. A melhor aprendizagem pelo estudo e através do exercício desta aprendizagem. Mestre e aluno completam-se, porque somos irmãos. Conclui a palavra superior, após cuidados e considerações entretecidos, orientando mais uma vez o mestre. Guardemos isto. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem. O homem mau, ou equivocado, do mau tesouro tira o mal. Porque a sua boca fala o de que está cheio o coração. Não há fala que não seja oriunda do que está em nossos corações. Eu não quis dizer isso. Disse sim. Vamos deixar de desculpismo, subterfúgios e camuflagens. Quando falamos, é porque isso está em nossos corações.
As aragens perpassam na amplidão da colina verde. Música inaudível quase, murmura uma doce cantata. O sol dourado permanece vitorioso no carro do dia. A cordilheira defronte, qual guardiã de pedra da paisagem, onde ele amou, apoia os seus acumes nas bases esparramadas. Há que ouvir-se para sempre, há que ouvir-se para sempre o Verbo divino. Repeti-lo-ão de boca em boca, de página em página, de século em século. Nunca mais será ouvido como então. O futuro falará dele, e os homens, após 1000 vicissitudes, cansados, fatigados, exauridos, sem roteiro nem mais esperança, amá-lo-ão por fim, pelo tempo de todos os tempos. Esse é o Mestre que nós tivemos a primazia de conhecer. Quem sabe estivemos lá, mas certamente estamos aqui, aprendendo tudo que ele nos deixou. Não anotou nada, mas falou, amou e exemplificou. Esse é o grande currículo de Jesus: amar indistintamente. Daí ele ter nos dito: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar como Cristo. Temos que nos despojar de tantas coisas, de tantas escamas que ainda nos cobrem, para sermos autênticos, para um dia podermos chegar e dizer: eu sou, não mais estou, porque eu já me libertei do estar, porque eu já me libertei daquilo que eram minhas leis, e hoje eu só sigo uma lei, é o que vamos dizer, a lei de Jesus, que é a lei do Pai, que está em nós. Isso é altamente positivo, estimulante, saber que a lei está em nós, que o Pai está em nós, para que um dia possamos, pelo nosso livre-arbítrio, mergulhar nesse grande oceano de informações, de leis, de amor. Isso alcançaremos. Aí está a grande lição que a doutrina espírita nos traz. Sabermos que chegaremos lá. E cabe a nós nos esforçarmos, porque aquele que perseverar salvar-se-á. E meus irmãos, no mundo tereis aflições. Ninguém vai se exonerar das aflições. Mas tenhamos bom ânimo, porque ele venceu o mundo e nós estamos aqui no caminho para vencermos. O nosso mundo interno, como diz a nossa querida Joana, é um quartel sem armas. A grande arma é o amor. Que Jesus nos abençoe, desejando a todos um feliz 2024 com Jesus. Temos que pensar mais nele. Não é só nas horas difíceis. Oh, Deus Jesus. Não. Como diz um grande filósofo grego, Epiceto, pensemos mais em Deus do que respiramos. Temos que estar com essa divindade representada pelo Cristo em todos nós, vibrando